Tudo bem. Vamos falar um pouco aí da famosa polarização aí das bobinas, né, do motor, né? Esse desenho aqui é o desenho de uma carcaça, evidentemente que é um corte, né, na carcaça do motor, né? Então aqui tem a carcaça, esse invólucro mais externo de ferro, né? E o invólucro mais interno é o rotor, né, que é de aço, né? As bobinas, elas estão colocadas nessas ranhuras da carcaça, né? De tal forma que elas vêm, né? As espiras vêm por uma ranhura, né? Voltam pela outra até o fundo da carcaça, para depois voltar de novo em uma outra espira, entrar de novo na ranhura, voltar, tal, vai. Nós tentamos representar aqui. Bom, ela tem uma ponta aqui, né? Agora e a outra ponta? A outra ponta no motor de indução trifásico, ela é conectada a uma outra espira, a uma outra bobina, né, com várias espiras que faz o mesmo processo na ranhura oposta, né, diametralmente oposta. Agora vejam bem, ela entrou por aqui, corrente, e sai por aqui. Ok? Por que isso? Porque aqui, a regra da mão direita, né, ela diz que se a corrente estiver nesse sentido, como está aqui, o campo estará nesse sentido aqui, dos meus 4 dedos, olha, provocados por essa bobina aqui. Então o campo sai daqui da carcaça, atravessa aqui o entreferro, penetra no rotor e ele tem que sair aqui. Agora, para sair aqui, é necessário que essa corrente também esteja dando condições dele sair. Então o campo provocado por essa corrente no bobinamento oposto tem que estar nesse sentido aqui. A corrente precisa estar nesse sentido para que o campo dê continuidade e volte pela carcaça. Ok? Aqui, nesse caso, nós representamos as linhas de fluxo das bobinas da fase A. Ok? Então vamos lá, na fase A, a corrente está nesse sentido. Então o campo, regra da mão direita, o campo estará vindo de dentro para fora. Corrente aqui está nesse sentido, o campo vai estar de fora para dentro. Ok? De tal maneira que a setinha aqui do fluxo aqui não é interrompida, tá vendo? Essa setinha pontilhada aqui é o fluxo, as linhas de fluxo da fase A. Nós falamos da fase B, ela tem outras linhas de fluxo aqui, da mesma forma que a fase A, só que defasada aqui, tá? Fase B mais defasada e assim por diante. Ok? Bom, o que acontece se quando se manda o motor para consertar, principalmente, né, para rebobinar, né, essa ponta aqui dessa espira não estiver conectada aqui, mas estiver conectada lá. O que acontece é o seguinte: o campo gerado por essa corrente vai estar nesse sentido.
e o campo gerado por essa corrente estará em sentido oposto, ok? Um anulando o outro, como nós vamos ver, certo? Bom, falando mais um pouco, essas bobinas aqui, de uma fase para a outra, elas estão defasadas. O eixo magnético aqui de 120 graus, tá? Isso aí tudo nós falamos lá na nossa publicação. HA, HB e HC são os campos magnéticos no centro do rotor devido à passagem da corrente elétrica nessas bobinas do estator. Ok? Certo? Vamos ver para a fase B? Vamos ver para a fase B. A corrente está nesse sentido aqui. O campo tem que estar aqui, ó. Carrega na mão direita. Então o polegar é na direção no sentido da corrente. O campo vai estar aqui, campo B. Lá em cima, como é que vai estar? Vai estar aqui também. Também está ok. Certo? Isso tudo está lá na nossa publicação, tá? Agora vamos ver como é que ficam essas ligações. Então, como nós acabamos de falar, se a ligação estiver correta, o extremo 1 do bobinamento da fase A, o extremo 4, estarão corretamente assinalados se os campos se somarem, né, de uma metade à outra. Essa ligação aqui é interna ao motor, certo? É essa ligação aqui que nós falamos. Ela é interna ao motor. Aqui nós colocamos do lado de fora, mas ela vai estar colocada aqui nos vãos dessas ranhuras aqui, ok? Ela é interna ao motor. Feito o fechamento ali, ou na caixinha de ligação do motor, antes se deixar as pontas dos cabos, é feita a ligação, né? Com solda, bonitinho, ok? Então essa aqui é uma ligação correta. Os campos se somam de um lado e de outro, certo? Aqui a corrente nesse sentido, campo para cima. Aqui a corrente nesse sentido, campo também indo para cima. A soma é o HA, certo? E se a ligação interna estiver incorreta? Vamos ver? A vez está ligada aqui, ela está ligada aqui. O 4, em vez de estar aqui, está colocado aqui, como está mostrado aqui. Corrente aqui nesse sentido, campo de dentro para fora. Corrente nesse sentido, campo de dentro para fora também. Um para um lado, outro para o outro, a soma dá 0. HA é 0. Nós ficamos sem uma fase no motor, ok? Então essa é uma ligação incorreta. E aí não tem jeito. Se isso daí for constatado, o motor tem que ser levado de volta à oficina, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver que teste que a gente pode fazer para detectar isso. Que teste será? Então aqui nós representamos de uma maneira mais simplória. Esse traço aqui é a bobina da fase A, ok? Bobina da fase A.
Esse marrão aqui é a bobina da fase C. Fase C. Coloquei fase C aqui. E esse laranja é a bobina da fase B. Tá de um lado da carcaça, tem que estar do outro. Tá de um lado da carcaça, tem que estar do lado oposto. Tá de um lado da carcaça, precisa estar do lado oposto, certo? Se colocar uma fonte, o pessoal manda colocar direto, mas a resistência elétrica das bobinas do motor é muito baixa, tá? Então é bom colocar um potenciômetro antes e fazer um ajustezinho aqui na tensão que está mandando para cá, tá? Bom, vamos ver como é que é. Aqui, o sentido aqui está correto, porque o campo, mais uma vez, regra da mão direita, o campo está de dentro para fora. Aqui, regra da mão direita, o campo está na bobina vermelha, o campo está de fora para dentro. Se soma. Bobina laranja está de fora para dentro. Desse outro lado aqui está de dentro para fora, ok? Se somam. Bom, essa é uma ligação correta. Vamos ver o que acontece na ligação correta. Então eu entrei com uma ponta da fonte de 220 no 1, tá? Saí no 4, tá? Liguei no 5, tá? Vim no 2, okay? Fechei na fonte de novo, certo? Muito bem. O que acontece nesse caso? Eu vou mostrar o que acontece nesse caso em termos de diagrama de campo. Aqui o campo está nesse sentido, laranja, tá ok? Fazendo um ângulo aqui de 60 graus com o vermelho. O vermelho está nesse sentido aqui. Nós vimos a regra da mão direita, certo? Ele está de baixo para cima. O laranja está aqui de fora para dentro e aqui de dentro para fora. É o que está aqui, certo? Quando eu somar os dois, eu vou ter um componente que vai estar nessa direção cinza aqui, ok? Vamos até tentar fazer aqui um pouquinho da paciência dos senhores e das senhoras. Vou mostrar como que a gente faz essa soma de fasores, né? Então eu pego esse laranja aqui, podia pegar o vermelho, vou pegar esse laranja, certo? Leva ao extremo do vermelho, ok? Sobrou uma ponta aqui, né? Essa ponta aqui é o fasor resultante, ok? Que na realidade não é esse pequenininho aqui, vocês me desculpem, é esse maior. Uma falha nossa aqui, certo? Nossa, mas ficou grande, não sei o que tem, e aí não dá atenção na bobina marrão? Não. Se essas ligações aqui estiverem corretas, não vai dar. Por quê? Porque esse campo aqui resultante vai estar na direção da bobina marrom. E na direção da bobina marrom, vocês podem ver na nossa publicação lá, que não dá tensão, não gera tensão. Você pode pôr o campo que você quiser aqui, variando do jeito que você quiser. Ela não vai sentir variação de fluxo. Ok? Ela não sente variação de fluxo.
tá? Porque está na direção dela, na direção do bobinamento dela, tá? O bobinamento dela está aqui, ó. Ok? E está aqui. A direção da bobina é essa, certo? Ele não atravessa nem um pouquinho a bobina. Ele precisaria atravessar a bobina. Ele não está atravessando. Agora vamos ver o que aconteceria se a ligação estivesse incorreta. Se a ligação estivesse incorreta, nós vimos, tá? Ligação incorreta, o que acontece? O campo é 0 para a fase que estiver incorreta. Então, se o campo é 0, vamos lá. Vamos pegar aqui o laranjinha. Se o laranjinha estiver incorreto, se em vez de estar a ligação interna estiver aqui, ela estiver aqui, por exemplo, certo? O laranjinha aqui vai ser 0. Se ele for 0, o resultante aqui não vai ser mais esse cinza que está aqui, vai ser esse vermelho. Agora, esse vermelho, uma parte dele atravessa a bobina marrom. Então você vai ter tensão entre 3 e 6. Se você medir, você vai encontrar tensão ali. Se encontrar tensão entre os terminais da bobina que ficarem abertos, é porque essa tal de chamada de polarização aí está errada. Quer dizer, a ligação interna está errada. Ok? O técnico do rebobinamento precisa avaliar novamente. Agora vamos dizer que a ligação aqui não estivesse feita aqui, estivesse aqui. O que ia acontecer? Esse campo aqui seria 0. Se esse campo seria 0, o laranja aqui, o resultante aqui já não seria mais esse cinza aqui, seria só o laranja, tá? E o laranja, ele atravessa sim a direção da bobina marrom. Nesse caso, ele dá uma variação de fluxo, e a variação de fluxo, nós vamos ver nessa publicação nossa, se vocês verem essa publicação que está aí no cabeçalho do vídeo, né? A variação de fluxo magnético na bobina é que dá a tensão nos seus terminais, tá? Como é CA, né? Nós estamos pegando uma fonte CA, tá vendo? O tio aqui indica CA, né? Haverá sim uma variação de fluxo aqui e tensão entre os terminais 3 e 6, tá ok? É isso aí então, certo?